Fogo na Montanha, O Vale, de Rick Joyner. Capítulo 1 Os Guerreiros. Parte 2. Como saberemos se estamos nessa corrida? Alguém perguntou. Por estarem neste caminho, disse o profeta. Aqueles que chegaram até aqui estão buscando viver para o rei e fazer a sua vontade. Vocês terem chegado até aqui significa que se mostraram dispostos a confrontar a escuridão de seu tempo e continuar em frente para seguir o rei, independentemente do risco. Estes são os nobres que o rei procura. Eles são aqueles a quem pertence esta era. O mundo está cheio de morte em potencial todos os dias, e essas pessoas que estão comigo já deixaram tudo para seguir este caminho. A simples vida cotidiana neste mundo já não seria um teste por si só? Eu perguntei. Este vale é o mundo em que você vive, o profeta respondeu. No vale da sombra da morte, o véu cai para que você possa ver o mundo como ele realmente é. Você vê e enfrenta a morte, que está perto o tempo todo. É onde seus olhos se abrem em meio à escuridão que agora controla o seu mundo. Os imaturos são protegidos contra o conhecimento dessa escuridão por muitos véus sobre seus corações e mentes. Eles não percebem o quanto são constantemente poupados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quanto mais tenro se é, mais os pais protegem um filho contra perigos que este não vê ou compreende. O Senhor faz o mesmo, mas aqui vocês devem crescer. Assim como Abraão deu um grande banquete quando Isaque foi desmamado, o Pai Celestial celebra o amadurecimento de seus filhos. Aqui vocês irão amadurecer. Aqui vocês precisarão aprender a viver em paz, mesmo quando enxergarem seus inimigos como eles realmente são. Vocês amadurecerão mais rápido neste vale do que em qualquer outro período de suas vidas. A maturidade consiste em ver a verdade como ela é e encará-la. Aqui vocês também verão o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o ajudador mais do que nunca antes. Ser guiado pelo Espírito é a verdadeira maturidade. O medo da morte traz o maior dos egoísmos, e não há lugar melhor do que este para enxergá-lo e superá-lo. O medo da morte é o maior inimigo daqueles que vivem pela fé. Este é o lugar onde ele será derrotado em suas vidas. Caso contrário, o que será derrotado será o propósito de suas vidas. Sabíamos de todas essas coisas. Era tudo que já havíamos lido, estudado e até pregado. No entanto, enquanto Elias as compartilhava, sentíamos um peso como nunca antes. Nós tentávamos absorver tudo o que ele dizia como se nossas vidas dependessem daquilo. E de fato dependiam. Então os olhos de Elias se estreitaram novamente como se ele estivesse olhando para algo distante. Eu o observava de perto, agora convencido de que ele estava tendo uma visão. Então ele olhou para mim e continuou, novamente alto o suficiente para que todos ouvissem. Para que este teste seja real, o perigo deve ser real. Vocês conhecem o ditado, os corajosos morrem apenas uma vez, mas os covardes 1000? A verdade é que os covardes morrem uma morte contínua, longa e torturante. A vida verdadeira é nobre, gloriosa e vivida pela fé. A verdadeira vida é a maior aventura e a maior missão. Aqueles que vivem pela fé não temem a morte. Eles sabem que a morte não é o fim, mas apenas uma ponte para se passar a uma vida muito mais gloriosa. É assim que vocês devem andar, procurando morrer para este mundo. Vocês devem fazê-lo ao caminhar por alguns dos lugares mais bonitos e mortais. Agora é a hora de vocês enfrentarem e superarem o maior dos inimigos. Enfrentá-lo com alegria significa superação. Elias novamente olhou para o horizonte. Enquanto observava, senti um peso que eu sabia que ele também estava sentindo. Depois de um certo tempo, ele se virou para mim e começou novamente. Vocês atravessarão a ponte para a vida eterna neste vale. Todos os que passam por aqui morrem.
Quem encontra a saída para o outro lado é porque morreu para todos, exceto para Cristo. E a vida que vivem será o próprio Cristo vivendo através deles. Estes finalmente habitarão nele e ele neles. Estes são os que passam a viver na era vindoura e, com isso, ajudam a construir uma ponte até ela. A verdadeira vida abundante, a mais gratificante, experimenta-se morrendo para si mesmo. Designou-se que todos os homens morreriam apenas uma vez. Logo, uma vez que você morre para si mesmo, a morte não tem mais poder sobre você. Aqui vocês serão capazes de ir além de acreditarem em suas mentes e começarão a acreditar em seus corações. O que se crê com o coração é o que realmente se vive. Este vale é a porta de entrada para a vida mais poderosa e gloriosa que se pode ter. Aqueles que o atravessam se tornam os poderosos do filho de Davi, os guerreiros. Elias mais uma vez encarou o grupo vagarosamente, como se estivesse olhando para cada um de nós. Então virou-se e andou pelo caminho que levava ao vale, desaparecendo. Ficamos observando, tentando absorver e processar tudo o que ele havia dito. Agora sabíamos que não iríamos sair vivos desse vale. Morreríamos para nós mesmos tão completamente ou até mesmo literalmente que de qualquer maneira não sairíamos nós mesmos do outro lado. Éramos vermes prestes a entrar em nossos casulos. Se saíssemos do vale, seríamos novas criaturas que não mais rastejariam. Certamente voaríamos.